Olá amigos, olá amigas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E neste vídeo, pessoal, eu irei falar um pouco para vocês sobre os vasos de fibra de coco. Os vasos fabricados com a fibra do coco, tá? Então, eu vou falar para vocês o que pode ser plantado nesses vasos, o que não pode, qual o material para realizar o plantio adequado, tá? Então, o vaso é esse aqui. Esse vaso aqui é o mesmo que produzo de modo artesanal, tá? Tem vasos aí no mercado fabricados industrialmente, tá? Então esse aqui eu já vendo assim com haste, tá? Mas o ideal, pessoal, é primeiro para utilizar esse vaso, eu recomendo sempre utilizar o prato. Por quê? Porque a água escorre e suja muito o chão, tá? Então o ideal, eu recomendo sempre utilizar o prato. Outra coisa é qual o substrato, o material que deve ser utilizado para realizar o plantio nesse vaso. O melhor material é o substrato, o mais leve possível, tá? Substrato. Por quê? Porque a terra, ele vai diminuir a vida útil do vaso, tá? E além disso, o peso, a terra pesa muito o vaso, com isso pode causar deformação no vaso. Então eu recomendo sempre um substrato leve que não cause tanto peso no vaso, tá? Quais são as plantas que podem ser plantadas neste vaso? Eu recomendo sempre, olha, samambaias, orquídeas, bromélias, filodendros, mas tudo depende do tamanho da planta para que você escolha o vaso adequado. Existem vasos de vários tamanhos, tá? Por exemplo, você vai plantar uma Phalaenopsis. Uma Phalaenopsis você vai plantar em um vaso menor que esse, tá? Por quê? Porque a Phalaenopsis ela não necessita de tanto espaço para o seu desenvolvimento e é até ruim para ela, né? Então, a planta, a espécie de planta é que vai definir o tamanho do vaso que você irá utilizar, ok? Então, esse vaso aqui grande é para orquídeas grandes, samambaias, bromélias também, e filodendros, tá? Quais plantas você não recomenda aqui? Por exemplo, espécies de samambaia que eu não recomendo para esse plantio. O alfinete. Por quê? Porque vai diminuir a vida útil desse vaso. Não recomendo, mas ele pode ser plantado. Mas ele vai diminuir a vida útil desse vaso. Por quê? Porque ele enche muito rápido. Como ele enche muito rápido, os bulbos dele vão entrar dentro da fibra de coco e você vai perder o vaso. Se você for fazer um replantio, você vai perder o vaso. Então, por isso que eu não recomendo o alfinete, mas pode ser plantado. Outras espécies pendentes que eu não recomendo para o plantio nesse vaso são as peperômias. Por quê? Porque esse vaso ele retém bastante umidade. Então pode causar o apodrecimento se você plantar ela aqui. Então pode ser plantado também? Pode, mas você vai ter que ter um controle maior na umidade. Tá? Então, eu não recomendo o plantio da peperômia nesse vaso, mas ela pode ser plantado desde que você controle bem a umidade nele, tá? Você colocando um substrato bem poroso que deixa a água passar com facilidade e que não retenha muita umidade para não causar o apodrecimento na peperômia, você pode plantar. Então, é isso. Pode plantar? Pode, mas controlando a umidade. Mas eu não recomendo, porque muitas pessoas não têm esse cuidado, ok? Outra planta, pessoal, que eu não recomendo são os cactos pendentes. Por quê? Justamente por isso, por causa da umidade. Eu não recomendo, mas pode ser plantado também se você fizer o controle da umidade, tá? Os cactos pendentes, todos os cactos em si não gostam de muita umidade, então se você plantar e deixar muito úmido, pode causar o apodrecimento e você pode perder a planta.
tá? Então não recomendo, mas pode ser plantado o cacto pendente, ok? As jiboias podem ser plantadas? Podem também ser plantadas, tá? A jiboia é uma planta que gosta de bastante umidade, então pode ser plantada. Então, lembrando, pessoal, a fibra de coco, ela não tem nutrientes algum. Então, você tem sempre que fazer uma boa adubação para o bom desenvolvimento da sua planta. Então é isso aí, pessoal, mais um vídeo aqui no canal. Muito obrigado, por favor, compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Muito obrigado.